Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver me assistindo aí, me ouvindo. Eu sou o pastor Flávio, Ministério ID, Itajubá, Minas Gerais, professor aqui da Associação Teológica Cason, nossa Escola do Conhecimento. Então, os alunos aí, né, do nível 2, primeira turma, nós estamos falando sobre dificuldades bíblicas, lembra? Nós paramos lá na 9ª dificuldade bíblica. E hoje vamos entrar na 10ª dificuldade bíblica. Textos que dá uma difícil de entender ele em primeira instância. Nós estamos tentando ajudar os irmãos aqui, passando algumas informações para a gente poder chegar num consenso e entender um pouco mais a Bíblia, ok? Então nós vamos lá, pega a sua Bíblia aí, nós vamos continuar estudando, tá bom? Vamos continuar estudando aí a apostila Dificuldade Bíblica, conforme nós acabamos de ver. Vamos lá então. Vamos abrir a nossa apostila. Nossa apostila. Aí. 10ª dificuldade. Tá? Você abrir a sua apostila aí. Deixa eu olhar aqui a página para você. Está na página 24, tá? Da apostila. 10ª dificuldade. 10ª dificuldade. Gênesis capítulo 6, verso 14 em diante. Qual que é a dificuldade? A dificuldade é essa, ó. Como é que na relativamente pequena arca de Noé couberam centenas de milhares de espécies? Esse é um questionamento que algumas pessoas fazem, né? Como que na arca coube tantas espécies de animais? Vamos ver como é que é isso, como é que funciona isso. Então vamos lá. A Bíblia diz que a arca de Noé tinha apenas 137 metros de comprimento, quer dizer, em torno de 137 metros de comprimento, por 23 de largura e 14 de altura, no Gênesis 6,15. Noé recebeu a instrução de colocar nela um casal de cada espécie de animal imundo e 7 casais de animais puros, Gênesis 6,19 e 7, verso 2. Mas os cientistas nos informam que há de meio bilhão a 1 bilhão mais de espécies de animais. Então, como que fica essa situação? Né? Como que fica essa situação? Então, primeira coisa, vamos ler lá o Gênesis 6, verso 14. Vamos dar uma olhadinha lá? Pega a sua Bíblia aí, vamos ler o Gênesis 6, versículo 14. Tá? Gênesis 6, verso 14. Pega lá a Bíblia para a gente poder estudar aí. Gênesis 6, 14. Então tá lá. Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás. De 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura e de 30 côvados a sua altura. Tá? Olha aí para você ver. Então, o côvado, conforme se você for olhar, ó, 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura. Então, se você for olhar, né, a arca, aqui ele está querendo dizer que a arca tem 300 côvados de comprimento. O côvado, ele tem uma variante, ele varia um pouquinho, dá 45, 44, 45 uns quebradinhos. Mas vamos colocar aqui a média do côvado, a 45 centímetros. Tá? Então, no livro de Gênesis, o côvado dá 45 centímetros. Vou fazer um cálculo aqui, ó. Se você pegar 300 côvados, multiplicar por 45 centímetros, que é o valor de um côvado. Então, 300 côvados vezes 45 centímetros, igual a 135 metros de comprimento que tem a arca. Tá entendendo? 135 metros de comprimento que tem a arca. Se a gente também pegar agora aqui, ó, quanto que a arca tem de largura? Olha aí, olha de novo no Gênesis capítulo 6, versículo 14, versículo 15. Desta maneira farás 300 côvados de comprimento da arca, 50 côvados a sua largura. 50 côvados a largura e 30 a sua altura. Então, 50 côvados a sua largura. Então, você pega aqui de novo, ó, 50 côvados vezes qual que é o valor do côvado? 45. Então, nós temos uma largura de 22 metros e meio. A arca tinha de largura, né? 22 metros e meio de largura. Agora, quanto que ela é de
de altura. De altura mesmo, quanto que ela é de altura? Aí Gênesis 6, versículo 15. Sua altura 30 côvados. 30 côvados. Então, pega lá, pega a calculadora aí. 30 vezes 45 é o valor do côvado. Então nós vamos ter o valor de 13,5 metros de altura que tinha a arca. E ela foi dividida em 3 compartimentos, você lembra, né? Então, uma coisa também interessante falar aqui é que no livro de Ezequiel, lá na frente depois, o valor do côvado, na medida o côvado vai subir um pouquinho, a medida dele vai ser em torno de 52, 52,5, um côvado. Lá no livro de Ezequiel, ele vai usar esse valor do côvado. Mas aqui, no Gênesis, o côvado está na média de 45 centímetros. Tá bom? Está nesse valor aí. Pode pesquisar lá que você vai ver que está em concordância. Vamos continuar então aqui. Continuando. Vamos lá. Então, a Bíblia, tá vendo? A Bíblia diz que a arca tinha 137 metros. Quer dizer que eu falei 135. Quer dizer, tem um vírgulazinho ali. É 45 vírgulas quebradinho. Por isso que dá essa diferençazinha, tá? Mas é em torno de 137 metros. Então, como que coube tantos animais na arca? Vamos lá aqui, ó. Solução. Já que o cientista de hoje fala que tem muitas espécies de animais, como que coube tantos animais na arca? Então, a primeira, interessante aqui, ó. Solução número 1. Temos 3 soluções aqui, ó, pra gente resolver essa questão. Primeira, o conceito moderno de espécie não é o mesmo da Bíblia. No sentido bíblico, provavelmente sejam apenas algumas centenas de espécies diferentes de animais terrestres que teriam de ser levados para a arca. Os animais marinhos permaneceram no mar e muitas outras espécies poderiam sobreviver na forma de ovos. Então, como a gente resolve isso? Ó? Primeira coisa, que a palavra espécie, presta atenção, isso é muito interessante, a palavra espécie na Bíblia, lá no Gênesis, lá não tem o mesmo sentido que a palavra espécie tem hoje na taxonomia. Taxonomia é uma ala da biologia que estuda, né, a questão de catalogar animais, espécies, etc. Então, a palavra espécie na biologia hoje, né, significa grupos, significa raças, variantes, as variedades. Então, hoje a espécie, eles colocam o termo espécie hoje na taxonomia, as variedades que tem. Na Bíblia, a palavra espécie, lá no Gênesis, quando Deus fala para trazer de cada animal, né, um par de cada animal lá, a palavra espécie significa do tipo básico. Espécie na Bíblia, lá no Gênesis, significa do tipo básico. É interessante a gente ver isso, por quê? Porque vai dar uma diferença muito grande. Se você olhar hoje quantas espécies de animais tem, né, entre aquáticos, aves, animais terrestres, tem muitos animais. Tem hora que fala que tem bilhões de animais. Mas, no princípio, não era assim, né? Então tinha o tipo básico. Aquele cientista cristão, Dalton Lourenço, ele fala, né, até poucos anos atrás, tinha 1.250.000 espécies. Isso contando com os peixes, o terrestre e também os que voam. E ele fala assim, ó, então ele falou assim que tem 1.200.000 espécies. Isso aquele cientista, Adalto Lourenço, que fala isso. E só de insetos é 950.000 insetos. 950.000 espécies. Então, você vê, de 1.150.000, né, 1.150.000, nós temos aí, 1.250.000. Aí tira lá 950.000 só de insetos, fica quanto? Fica 300.000 espécies. Aí ele fala assim, 270.000 é aquáticos. Quer dizer, ó, os 950.000 insetos, Deus não falou para Noé levar inseto na arca. Não precisou levar inseto na arca. 270.000 é de aquáticos também. Peixe não foi levado na arca. O próprio Deus fala de tudo que tem fôlego de vida, tá? Tá em terra seca. Entendeu? Então, aí sobrou o quê? Sobrou 30.000
Ó, 950 mil insetos, né, espécies de insetos, 270 mil aquáticos, sobrou 30 mil. Olha bem, a arca, primeira coisa, a gente pensa assim, né? A arca levou animais, né? Como é que levou girafa? Como é que levou leão? Provavelmente Noé levou filhotes, né? E algumas curiosidades também. Tem gente que fala assim, mas como que Noé foi atrás dos animais, tal? Primeiro que deu trabalhão para fazer a arca, né? Não foi brincadeira, não foi fácil não, não é verdade? Mas a Bíblia diz que Noé, Deus falou para os animais ir até a arca. Vamos dar uma olhadinha. É interessante isso aqui também, a gente olhar no Gênesis, vamos ver Gênesis capítulo 7. No Gênesis capítulo 7, vamos ver aqui. Abra aí no verso 15, nessa versão minha aqui, fala mais claro. Gênesis 7, verso 15, diz assim, ó. Está mais próximo do original. Diz assim: e de todas as criaturas que havia fôlego de vida, entraram de dois em dois para Noé na arca. Né? Entraram de dois em dois para Noé na arca. No capítulo 6, vamos lá melhor aqui, ó, capítulo 6, para ficar melhor ainda, capítulo 6, versículo 20. Vamos ver aqui, capítulo 6, versículo 20, ó. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, e de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para os conservar em vida. Olha aí para você ver, Gênesis capítulo 6, versículo 20. Virão a ti para os conservar em vida. Tá? Então os animais vieram até Noé. Noé não ficou correndo atrás de animal, não é pro mundo afora aí não. Tá? Essa é uma coisa interessante para a gente perceber. Outra coisa também que nós podemos perceber é que a arca, ela tinha também um tamanho, calculando ela em prédio, ela era como se fosse um prédio com 67 andares, 67 apartamentos de 200 metros quadrados cada apartamento. Então a arca, as medidas da arca correspondem a um edifício com 67 andares, 67 apartamentos e cada apartamento 200 metros quadrados. Imagina bem que tamanho, que dimensão que era a Arca da Aliança. Né? Então tá bom, vamos lá então. Então primeiro, vou repetir aqui, ó. O conceito moderno de espécie não é o mesmo da Bíblia. Então no sentido bíblico, a palavra espécie seriam algumas centenas de espécies. Conforme eu falei, ó, vou repetir. A palavra espécie na Bíblia, no Gênesis, significa tipo básico. Tá? A palavra espécie na Bíblia, lá no Gênesis, quando Deus pede para trazer uma espécie, um par de cada espécie de animal, na verdade, conforme eu falei, os animais vieram até Noé. Uma espécie é o tipo básico. Né? Esse cientista Adalto Lourenço, ele fala, por exemplo, também, interessante isso que eu vou te falar também. Ele fala, nós temos hoje aí, né, temos o asno, jumento, zebra, né, vamos falar da questão dos cavalos. Aí ele fala assim, ó, se você pegar o cavalo de Przewalski, é um cavalo que estava até em extinção há uns anos atrás, mas estão trabalhando aí para não estar em extinção mais. Pegar o macho e a fêmea do cavalo de Przewalski e cruzar, né, o macho e fêmea, ele dá origem a... Interessante. Ele dá origem a zebra, a asnos e também
a toda espécie de cavalo que a gente tem hoje aí, os cavalos normal que a gente conhece hoje aí. Apenas esse casal de cavalo de fêmea, né, do Przewalski, dá origem a asno, jumenta, zebra e outros tipos de cavalo. Aí ele fala também, esse Adalto Lourenço, ele fala sobre uma pesquisa, né, uma experiência que os alemães fizeram há um tempo atrás, aí, foi feito na Alemanha. Pegaram um lobo e cruzaram com um poodle. Cruzaram o lobo com o poodle, um macho e fêmea, cruzou os dois. Aí nasceu um animal esquisitinho lá, né, diferente lá. Aí eles cruzaram de novo dos que nasceram lá, um macho e fêmea. Aí nasceu outros animais com características do lobo e características do poodle. Aí eles cruzaram também a macho e fêmea daquela geração ali de animais e nasceram lá na frente lobo e poodle. Então você vê, ó, quando cruzou aqui o lobo com o poodle, ele deu variantes aqui, várias variações, e depois de novo deu o lobo e deu o poodle lá na frente. Isso ele falou que aconteceu em torno de 10 anos. Já aconteceu a variante, depois voltou a dar lobo e poodle lá na frente. Então, vou repetir, a palavra espécie na Bíblia, lá no Gênesis, significa o tipo básico. E não significa o que o pessoal entende hoje aí, que significa as variações, né? Como é que faz para gerar zebra? Então tem que levar um par de zebra, um par de jumento, um par de asno, um par de cavalo manga larga, um par de burro. Não foi isso que Deus fez. Deus pegou o tipo básico que deu origem depois a essas variações. Você entende o que eu estou querendo dizer? Tá bom? Maravilha? Vamos continuar lá. Vamos continuar. Então, nós temos aqui essa questão da palavra espécie na Bíblia. Segundo, a arca não era assim tão pequena, ela tinha uma enorme estrutura, a dimensão de um modelo transatlântico. Além disso, ela tinha 3 andares, né? Ela tinha 3 andares, o que triplicava seu espaço a um total de 420 mil metros cúbicos. Conforme eu falei para vocês, né, dá um edifício de 67 andares, com cada andar 200 metros quadrados em cada andar. Mas vamos dar uma olhadinha nesse Gênesis 6,16. Vamos dar uma olhadinha nesse Gênesis 6,16 para você. Abre a sua Bíblia no Gênesis 6,16. Olha o que está escrito. Eu vou grifar aqui para ficar mais fácil para você entender e me acompanhar. Tá bom? Mas pega aí para você ver aí. Gênesis 6,16. Acompanha aí, gente. Olha lá. Ó. Farás na arca uma janela e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro. Tá vendo? Então a arca, ela tinha 3 andares. Tinha ali, ó, ela era 3 compartimentos. Tá bom? 3 compartimentos. Maravilha. A arca tinha assim, ó, 3 andares. Uma parte ficou em cima das águas e 2 compartimentos ficaram abaixo das águas. Tem a questão também interessante dos animais ficarem hibernados. Porque abaixo das águas, porque eles ficaram mais de 1 ano dentro da arca. Não esquece disso, tá? Os animais não ficaram 40 dias e 40 noites na arca, não ficaram mais de 1 ano. Presta bem atenção no texto bíblico. Choveu durante 40 dias e 40 noites. Mas os animais ficaram, e Noé também ficou mais de 1 ano dentro da arca. Depois você faz a conta lá para você ver. Mas os animais ficaram no compartimento de baixo, com certeza. E ali, eles ficaram naquela questão da hibernação, naquela coisa de você levanta assim, acorda, anda um pouquinho, come e dorme. Porque ali dava ali aquele clima de torpor. Você já viu, por exemplo, assim, até a gente mesmo, vamos dizer, quando está chovendo, você pode, vamos supor, um feriado, está chovendo, você acorda de manhã e está nublado, chovendo, você não precisa trabalhar. A gente tem aquela tendência de ficar na cama, de ficar em casa, de não querer sair de casa. Então a gente já tem a tendência. Os animais é muito mais consistente esse sentido. Aí provavelmente também eles ficaram ali meses em hibernação, não deram tanto trabalho assim para Noé. Tá bom? Maravilha. Vamos continuar. Vamos continuar com a nossa aula aqui.
Então, no terceiro aí, ó, Noé pode ter levado filhotes ou variedades menores de alguns dos animais de maior porte. Levando em conta todos esses fatores, então, levando em conta todos esses fatores, havia espaço suficiente para todos os animais, para o alimento, para a viagem e para os 8 seres humanos a bordo. Glória a Deus, amém? Então, levando em conta esses aspectos, né, esses 3 pontos que eu falei para vocês, da palavra espécie, que tem um sentido diferente na Bíblia, no Gênesis, ela significa o tipo básico. Então ele levou o tipo básico de animal para poder, depois, por meio desse tipo básico do macho e da fêmea, ter as variações. Outra coisa também que nós vemos, a dimensão da arca também não era tão pequena assim não, ela era um enorme. É como se fosse um prédio, um edifício de 67 andares, cada apartamento 200 metros quadrados. E terceiro, Noé fez em 3 compartimentos, conforme eu falei, ficou um compartimento em cima e 2 abaixo das águas, que provavelmente os animais ficaram hibernados, não durante todo o tempo, mas a maioria do tempo. Outra questão que ele não levou insetos, não levou também aquáticos, tá ok? Então provavelmente ele levou tranquilamente 120 mil animais, cabia na arca tranquilamente. 120 mil animais, em torno de 120 mil animais, tranquilamente. Se você fizer essa conta aqui do Adalto Lourenço aqui, né, que ele fez, o cientista, quando ele fez há uns anos atrás a conta de 1.250.000 espécies, só de insetos tem 970 mil, 950 mil espécies, então ficou faltando 300 mil. Aí ele fala 270 mil é só de aquáticos, então ficou 30 mil terrestres para Noé levar, se for baseado nessa conta que o cientista cristão fez. Então Noé tinha que levar 30 mil só e a arca cabia pelo menos 120 mil animais. Tá bom, meu queridão? Maravilha? Vamos continuar a nossa apresentação, as nossas dificuldades. Vamos lá agora para a 11ª dificuldade. Pega aí, vamos dar uma olhadinha na Bíblia aí, 11ª dificuldade. Gênesis 46, do verso 8 ao 27. Por que a Bíblia fala de 12 tribos de Israel, se na realidade eram 14? Né? Se você pegar lá no Gênesis 46, do verso 8 ao 27, a Bíblia fala de 12 tribos de Israel. Mas se a Bíblia fala de 8 tribos de Israel, 8 tribos, por que às vezes aparece? A gente quando faz as contas, parece que é muito mais. Né? Nós vamos ver isso também, dar uma olhadinha breve nisso aqui. Mas por que a importância de saber se é 12 tribos ou não? Você poderia falar, pastor, isso aí não tem muita importância, porque o que interessa isso agora? Né? O que interessa isso agora? Você poderia falar sobre isso, né? Você poderia falar, mas que importância que tem isso? Qual que é a importância disso? É que, se você olhar na Nova Jerusalém, lá no Apocalipse, vamos olhar lá no Apocalipse para você ver, as portas, os muros da Nova Jerusalém e os portais eram 12, né? 12 portais tem na Nova Jerusalém. Vamos dar uma olhadinha lá para você ver? Para você entender o que eu estou querendo dizer, por que seria importante a questão de... Mas tem hora que a Bíblia fala que é 12 tribos, tem hora que mostra 13, tem hora que mostra 14. Mas que importância tem da gente saber disso e estudar isso? Vou achar aqui o porquê da gente ver isso. Porque se você pegar lá no Apocalipse, estou abrindo aqui para a gente ver, pega a sua Bíblia aí, enquanto isso você pega a sua Bíblia, né? Pra gente estudar aí. Deixa eu achar aqui no Apocalipse. Apocalipse 21, tá? Acha aí Apocalipse, enquanto eu estou procurando aqui também. Apocalipse, deixa eu achar aqui para você. Tá, tem que ir lá no Novo Testamento. Novo Testamento. Vamos lá. Demorando um pouquinho aqui que eu tô. Apocalipse 21.
tá? Apocalipse 21. Vamos ler no verso 9 em diante. Vamos ver o verso 9 em diante, só para a gente captar. Olha aí, ó. Apocalipse 21, verso 9. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. Olha isso aí que interessante, né? Então a cidade tinha um grande muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, sobre as portas, que são o nome das 12 tribos de Israel. Tá? Na Nova Jerusalém, ela tem um grande muro, tem 12 portas, e nas portas escrito o nome das 12 tribos de Israel. Apocalipse capítulo 21, versículo 12. Tá? Apocalipse 21, versículo 12. Então é importante a gente saber por que tem hora que aparece, né, uns nomes lá, Levi, outra hora aparece José, Efraim, Manassés, não aparece Levi. Vamos dar uma olhadinha nisso, para a gente, bem rapidamente também, resolver essa questão. Olha aqui, ó. No Gênesis 46, no verso 8 ao 27, se você pegar sua Bíblia aí, né, no verso 8, no Gênesis 46, pega a sua Bíblia para você dar uma olhadinha. Abre comigo a Bíblia, Gênesis 46. Gênesis, vamos lá. Vamos lá, Gênesis 46. Deixa eu abrir aqui, tá? Estou abrindo aqui no digital aqui. Gênesis para você acompanhar também, se você não tiver com Bíblia aí. É interessante. Aí eu estou colocando aqui para você. Gênesis 46, verso 8. Tá? Vamos lá então. E estes são os nomes dos filhos de Israel, quer dizer, dos filhos de Jacó, gente. Tá? Porque Jacó, o nome dele foi mudado para Israel. Que vieram ao Egito. Jacó e seus filhos. Rúben, o primogênito de Jacó. Tá vendo aí então? Rúben, o primogênito de Jacó. Já é um dos filhos de Jacó. Depois, nós temos no verso 10, e os filhos de Simeão. Ó, Simeão, também outro filho de Jacó. No verso 11, os filhos de Levi. Tá vendo aí? Outro filho, então, Levi. Verso 12, os filhos de Judá. Tá? Verso 13, os filhos de Isacar. Verso 14, os filhos de Zebulum. Verso 16, tem a Diná também, que é filha, tá vendo aqui, ó? Mas verso 13, Isacar, 14, Zebulum. 16, os filhos de Gade. 17, os filhos de Aser. 18, aliás, desculpa, os filhos de Aser, 17. Depois nós temos no verso 20, nasceram a José, ó, José, que é filho também, né? Nasceram a José na terra do Egito, Manassés e Efraim. Então nós temos, é aí que tá, o que às vezes dá uma dificuldade, porque o Jacó depois tem hora que ele passou também, né, a herança para os filhos de José, e tem hora que na Bíblia aparece, no lugar de José aparece o Manassés e o Efraim, por isso que dá uma certa confusão, né? Uma certa assim, a gente fica meio sem entender muito. Mas vamos lá. Então você percebeu, tem 12 filhos. São 12 filhos. Mas aí quando você vai, tem hora que, ó, se for olhar mesmo, olha aqui para você ver, ó, Rúben, um filho, Simeão, 2, Levi, 3, Judá, 4, Isacar, 5, Zebulum, 6, José, 7, Manassés, 9, olhando a apostila, Efraim, 10, Benjamim,
11, Dan 12, Gade 13, Aser, né? Contei errado aqui, desculpa, gente. Vamos lá de novo. Ó, primeiro filho, Ruben. Vamos lá de novo. Ruben. Segundo, Simeão. Terceiro, Levi. Quarto, Judá. 5, Isacar. 6, Zebulum. 7, José. 8, Manassés. 9, Efraim. 10, Benjamim. 11, Dan. 12, Gade. 13, Aser. 14, Naftali. Peraí, então, eram 12 ou 14 tribos? Tá entendendo? Olha os filhos de Jacó, que eram... Aqui está dizendo que é 14. Olha aqui. 14. Se você pegar lá o Gênesis 46, eu li, mostrei 12. Vai no Números 26. Já vai aparecer mais o Manassés, né? O Efraim. Vai no Apocalipse 7. Vai aparecer já misturado. Parece 12 tribos, mas elas parecem com nomes diferentes às vezes. Então vamos ver lá agora aqui o porquê que ali está mostrando 14, né? Vamos ver agora como é que resolve isso. Solução. Há de se observar que Jacó teve apenas 12 filhos. Então, vamos deixar bem claro. Jacó teve 12 filhos. Seus descendentes constituíram as 12 tribos originais. Entretanto, por várias razões, esses mesmos descendentes são redispostos em tempos diferentes. Aí que tal? Em tempos diferentes, em grupo de 12, um pouco diferente entre si. Por exemplo, em Gênesis 48, 22, Jacó concede a José uma porção dupla de herança. Quer dizer, por causa dos filhos, né? Na relação do livro de Números, quando a gente vai ver a relação dos filhos de Jacó no livro de Números, Manassés e Efraim, filho de José, substitui a tribo de José. Então, no lugar de aparecer tribo de José, aparece Manassés e Efraim. E também não aparece Levi. Também acontece que Levi não recebeu uma porção de terra em herança, porque os levitas exerciam a função de sacerdotes. Espalhados por todas as tribos em 48 cidades levíticas, eles ensinavam os estatutos do Senhor às tribos. Deuteronômio 33, 10. Consequentemente, a dupla porção de José fica dividida entre Manassés e Efraim, seus dois filhos, de forma a preencher a vaga deixada por Levi. Então, aí, no caso, quando aparece a tribo de Manassés e Efraim, não aparece Levi como se estivesse substituindo Levi, né? Na passagem do Apocalipse, que é lá já no Novo Testamento, já finalizando no Apocalipse, José e Manassés são contados em separado. Né? Se você pegar lá no Apocalipse, capítulo 12, vamos dar uma olhadinha, no Apocalipse, capítulo 12, vamos dar uma olhadinha, aliás, vamos ver se é Apocalipse 12 mesmo, deixa eu só confirmar aqui. Apocalipse, vamos ver lá, quando ele fala que 12 tribos, 144 mil, Apocalipse, capítulo 7 do Apocalipse. Capítulo 7 do Apocalipse. Vou abrir aqui no digital aqui para você acompanhar se você não tiver com Bíblia aí, tá? Capítulo 7. Vamos ler o verso 1 em diante, para a gente poder entender, tá bom? Ó, Apocalipse capítulo 7, verso 1. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos de nosso Deus. Então aqui já está falando da grande tribulação, viu, gente? A igreja, eu creio, que foi arrebatada antes, e aqui agora é na grande tribulação que Deus vai tratar muito forte com Israel. Muitos gentios também vão ser salvos, mas Deus vai tratar fortemente com Israel. E aqui, ó, ele vai selar 144 mil que vão testemunhar dele aqui na terra também, no caso dos israelitas, né? E eles vão até sofrer, ser martirizados também, vão morrer. E eu vi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Ó, da tribo de Judá havia 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Aser 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil,
da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Zacar, 12.000, da tribo de Zebulum, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim, 12.000. Né? Então, voltando, então se você olhar aqui a contagem das tribos, olha para você ver, ó. Vamos ler aqui, ó. Ler todas as tribos. Tribo de Judá, vamos marcar aí, marca aí para você ver, ó. Tribo de Judá, 1. Depois, tribo de Ruben, 2. Depois, tribo de Gade, mais uma tribo. Tribo de Asser, mais um. Tribo de Naftali, mais um. Tribo de Manassés, mais um. Tribo de Simeão, mais um. Tribo de Levi, mais um. Tribo de Zacar, mais um. Tribo de Zebulum, mais um. Versículo 8, Apocalipse 7, 8. Tribo de José, mais um. E tribo de Benjamim, mais um. Então, se você contar, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tribos. 12 tribos. 12 tribos, tá vendo? E engraçado que o José teve 2 filhos, no caso. Ele teve o Manassés, José teve os filhos Manassés e Efraim. Manassés e Efraim. E aqui nessa contagem, que é a última contagem que a Bíblia dá, ele fala de Manassés, mas não fala de Efraim. Mas ele fala de José. Então significa que quando fala de José, aí José está substituindo o Efraim, o seu próprio filho. Então o José ali é Efraim. Tá? José, porque Efraim é filho de José, assim como Manassés. Mas a Bíblia aqui está mostrando José, não fala Efraim, mas esse José aqui é o Efraim, porque José gerou Efraim, tá bom? E o Manassés também, que é filho de José, mas só que o Manassés já está dizendo ali Manassés. Agora está faltando uma tribo aqui. Você pode me dizer uma tribo que está faltando ali? Nessa contagem nossa do Apocalipse, capítulo 7, está faltando uma tribo. Está incluída a tribo de Levi, mas está faltando uma tribo. Aí que tem uma coisa assim que a gente fica num ponto de interrogação. Está faltando a tribo de Dan. A tribo de Dan está faltando. Ela não está sendo contada no Apocalipse. E deve ter uma razão para isso. Vamos dar uma olhadinha então? Vamos continuar aqui? Olha bem. Na nossa apostila, ó. E você entender por que eu estou aqui, é importante ter as 12 tribos? Por causa da cidade, da Nova Jerusalém, que ela é um muro alto e tem as 12 portas. E cada porta da cidade da Nova Jerusalém tem o nome de uma das tribos. São 12 portas. Então tem que ser 12 tribos. Tá certo? Aqui, ó, na passagem do Apocalipse, eu estou na apostila, tá, gente? Na apostila, só para você não se perder, estou na página da apostila, página 25 da apostila, tá bom? Estou lá na dificuldade número 11ª dificuldade. Aí nós falamos do problema, se eram 12 ou 14 tribos, porque quando você vai contar parece que é 14, mas 14 é porque aí está incluído José, Manassés, e tem hora que você vai contar, você fala, mas numa hora tem José, Manassés, na outra hora tem Levi, tem Dan, mas no geral o certo é 12 tribos, porque foi 12 tribos que Jacó gerou, tá certo? Então aqui, ó, na passagem do Apocalipse, José e Manassés são contados em separado, possivelmente indicando que José e Efraim, filho de José, são contados como uma única tribo. Tá? Então José e Efraim, ó, quando fala José, o Efraim está junto, são contados como uma única tribo. Dan é omitido nessa relação. Por quê? Ó? Possivelmente porque os danitas tomaram a sua porção pela força numa área do norte de Asser. Eles fizeram uma guerra lá que não foi da vontade de Deus, tomaram uma porção do norte, separando-se da sua herança original, que era no sul. Quer dizer, quando as terras foram repartidas, era para Dan ficar no sul. Ele ficou no sul e depois ele atacou lá no norte, lá ele pegou uma parte lá no norte também,
que não estava dentro da vontade de Deus. Essa é uma das questões. Agora, Levi aparece na relação também como uma tribo separada, possivelmente porque depois da cruz, depois da morte de Jesus, os levitas não mais exercem o seu ofício para todas as tribos, e então pode receber uma porção de terra por herança para si. Então é engraçado esse detalhe também, né? Porque ele está falando assim, essa explicação está dizendo assim que lá no Apocalipse não aparece a tribo de Dan, mas aparece a tribo de Levi. E Levi não tinha herança lá no tempo do Gênesis. Levi era a tribo dos sacerdotes que ficava esparramada entre as outras tribos para poder exercer o sacerdócio, ensinar a lei e a palavra. Agora lá no Apocalipse aparece o Levi. Interessante, aparece Levi. Por que ele está falando isso? Porque provavelmente por causa da morte, ressurreição de Cristo, os levitas agora não precisam mais ficar exercendo o sacerdócio anterior. Eles recebem uma herança também, recebem uma bênção do Senhor, né? Vamos dizer assim, hoje na glória, no caso ali um portal também escrito o nome de Levi, como herança, como filho de Jacó, né? Ainda, continuando aqui, outra questão. Em cada caso, o autor, eu estou olhando a apostila, tá, gente? Em cada caso, o autor bíblico tem o cuidado de preservar o número original de 12 tribos. Todas as vezes que você for ler, vai aparecer 12 tribos. Número este que tem um sentido espiritual, indicativo de uma perfeição espiritual. As portas e fundações da cidade celestial, em Apocalipse, capítulo 21. Então, mesmo que às vezes você lê, por exemplo, no Gênesis, mostra, às vezes você está lendo lá, e as 12 tribos de Israel, aparece, por exemplo, às vezes aparece Manassés e Efraim na relação ali. E não aparece, então, o José, porque os Manassés e Efraim é filho de José, então não precisa aparecer o José. Às vezes aparece a tribo de Levi. Aí não aparece as duas tribos de José, no caso Manassés e Efraim. Aí aparece José. Numa relação aparece assim, a tribo de José, depois aparece Levi. Porque sempre, apesar do nome estar diferente, da relação aparecer uma tribo com um nome diferente, que na verdade corresponde ao mesmo grupo, né? Sempre vai dar 12. Sempre vai dar 12. Mas no Apocalipse isso é fundamental, aparecer os 12 ali. O detalhe lá no Apocalipse é que não aparece a tribo de Dan. Conforme eu falei, alguns também dizem que é por causa dela não apenas ter atacado o norte lá e pego uma herança que não lhe era indicada por Deus, porque Deus colocou ela para ficar no sul. E você olhar no mapa, Dan também tem lá no norte. Mas também porque os danitas foram muito idólatras. Então não está na apostila isso, mas eu já estudei sobre isso também, que os danitas trouxeram muita idolatria para Israel, que você sabe que esse é um dos pecados número 1, né? O Senhor diz lá no Êxodo, capítulo 20, ele fala, né? O primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. E os danitas foram os primeiros a trazer a idolatria para o meio de Israel. Então também pode ser por esse caso que não aparece o nome de Dan. Pode ser, mas é um ponto de interrogação. O importante é que tem 12 tribos lá, correspondente às 12 portas da nova cidade, da Nova Jerusalém. Porque cada porta da Nova Jerusalém vai carregar o nome de uma das tribos de Israel. Então é importante que apareça 12 tribos lá. Amém? Glória a Deus? Vamos continuar aqui com a nossa apresentação. Vamos continuar na apostila agora. Vamos aí na página 25. Página 25. Página 25. 12ª dificuldade. 12ª. Vamos lá, gente. Continuando aqui a nossa aula. Vamos lá, continuando a nossa aula. Nós estamos aí então na 12ª dificuldade. 1 Samuel capítulo 18, verso 1 ao 4. Qual que é a dificuldade? Davi e Jonatas eram homossexuais? É uma coisa a se pensar aí, né? Pra gente poder estudar, porque muita gente hoje aí, né? Muita gente aí, né? Homossexual, nem todos, né? Mas algumas pessoas dizem que Davi e Jonas eram homossexuais. Será que isso procede? Será que é verdade? Então, ó, qual que é o problema?
As escrituras registram o intenso amor que Davi e Jonatas tinham um pelo outro. Há quem tenha dito que isso é uma indicação de que eles eram homossexuais. Isso é deduzido a partir do fato de que está escrito que Jonatas o amava, lá em 1 Samuel 18:3. Que Jonatas se despia na frente de Davi, 1 Samuel 18:4. Também que eles beijaram um ao outro com grande emoção, 1 Samuel capítulo 20, verso 41. Os que alegam isso dizem ainda que as tendências homossexuais de Davi podem ser inferidas pelo fato de ele não ter muito sucesso em seus relacionamentos com mulheres. A conclusão tirada desses textos é válida? Será que isso é válido? Então vamos ler 1 Samuel capítulo 18. Vamos começar por lá. 1 Samuel capítulo 18, verso 1 ao 4. Vamos lá. Antigo Testamento. 1 Samuel capítulo 18, verso 1. Vamos dar uma olhadinha? Olha aí. Amizade de Jonatas para com Davi. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e as deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Tá? Então vamos começar por aqui. Então, verso 2, né? Verso 1. E sucedeu que, acabando de falar Saul com Davi, sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. Estou repetindo, tá? 1 Samuel 18, agora 3. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e até o seu arco. Esse é um texto, né? Também vamos olhar lá em 1 Samuel 18, 1 Samuel 20, 1 Samuel 20, 1 Samuel capítulo 20, verso 41. Vamos dar uma olhadinha? 1 Samuel 20, verso 41. E indo-se o moço, levantou-se Davi do lado do sul, e lançou-se sobre o rosto em terra, e inclinou-se 3 vezes, e beijaram-se um ao outro, e choraram juntos. Mas Davi chorou muito mais. Né? Vamos voltar aqui no 1 Samuel 20, verso 35. Ó. E aconteceu pela manhã, 1 Samuel 20, verso 35. E aconteceu pela manhã que Jonatas saiu ao campo ao tempo que tinha ajustado com Davi, e um moço pequeno com ele. Então disse ao seu moço: corre a buscar as flechas que eu atirar. Correu, pois, o moço, e ele atirou uma flecha que fez passar além dele. E chegando o moço ao lugar da flecha que Jonatas tinha atirado, gritou Jonatas atrás do moço e disse: não está porventura a flecha para lá de ti? E tornou Jonatas a gritar atrás do moço: apressa-te, corre, não te demores. E o moço de Jonatas apanhou as flechas e veio ao seu senhor. E o moço não entendeu coisa alguma. Só Jonatas e Davi sabiam daquele negócio. Então Jonatas deu as suas armas ao moço que trazia e disse-lhe: anda e leva-as à cidade. E indo-se o moço, levantou-se Davi do lado do sul e lançou-se sobre o seu rosto em terra, inclinou-se 3 vezes e beijaram-se um ao outro e choraram juntos, mas Davi chorou muito mais. E disse Jonatas a Davi: vai-te em paz. O que nós temos jurado, ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja entre mim e ti, entre a minha descendência e a tua descendência, seja perpetuamente. Então se levantou Davi e partiu, e Jonatas entrou na cidade. Então, nós precisamos entender nesse texto aqui que foi um trato que Davi fez com Jonatas, caso o pai de Jonatas
quisesse realmente matar Jonatas, quisesse matar Davi. Então Davi falou para ele, ó, nós vamos fazer um trato, né? Para eu entender se o seu pai quer me matar ou não. Aí eles fizeram esse acordo, que quando ele chegasse naquele lugar ali, porque todo mundo estava querendo matar o Davi, pegar o Davi. Então o moço que foi com Jonatas começou a atirar flechas assim, né? E o Davi estava escondido. E quando qual que era a intenção? A intenção é o seguinte, se o moço atirasse a flecha para além onde Davi estava escondido, mas o moço não sabia. É porque o pai de Jonatas, Saul, queria mesmo matar Davi e Davi ia ter que ir embora mesmo. Era um jeito de Davi saber se ele podia voltar em paz para conversar com Saul ou não. Isso nós podemos ler no 1 Samuel capítulo 20, para a gente realmente entender o que está se passando nesse contexto. Tá bom? A gente vai ler de novo para poder entender melhor. Pera aí, vamos lá de novo. Vamos entender, gente, essa questão aí do lançamento, né? Dessas flechas aí. Vamos dar uma olhadinha melhor. 1 Samuel, capítulo 20. Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver se a gente pode entender melhor, tá? 1 Samuel, capítulo 20. Vamos ler comigo aí. 1 Samuel, capítulo 20, versículo 1. Vamos voltar para a gente entender, tá bom? Abre aí. Então fugiu Davi de Naiote em Ramá e veio e disse a Jonatas: Que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante de teu pai que procura tirar minha vida? E ele disse, olha, Jonatas disse para Davi, não, tal não te suceda. O que Jonatas falou para Davi? Não, meu pai não vai fazer isso com você não. Não morrerás. Eis que meu pai não faz coisa nenhuma, nem grande nem pequena, sem primeiro me informar. Porque, pois, meu pai me encobriria esse negócio? Não será assim. Quer dizer, o Davi está falando que o pai do Jonatas vai matar ele, está querendo matar ele, que o Saul quer matar ele. O rei Saul quer matar ele, porque o rei Saul é o pai do Jonatas. Quer matar o Davi. O Davi falou para Jonatas. Jonas falou, não, meu pai não vai fazer isso. Meu pai não vai fazer isso. Se ele for fazer alguma coisa, ele vai me falar antes, pode ficar tranquilo. Mas ele não vai fazer isso com você. Porque o Jonatas gostava muito de Davi e Davi de Jonatas. Olha o verso 3, 1 Samuel 20, verso 3. Então Davi tornou a jurar e disse, teu pai sabe muito bem que achei graça em teus olhos, por isso disse, não saiba Jonatas para que não se magoe. Mas na verdade, como vive o Senhor e como vive a tua alma, há apenas um passo entre mim e a morte. O que Davi falou para Jonatas? Seu pai sabe que você gosta muito de mim, então seu pai não quer te magoar. Então, mas eu tô a um passo da morte, seu pai está querendo me matar. Aí 1 Samuel capítulo 20, verso 4. E disse Jonatas a Davi, o que disser a tua alma, eu te farei. E disse Davi a Jonatas, olha o que Davi falou para Jonatas, eis que amanhã é a lua nova, em que costumo assentar-me com o rei, teu pai, para comer. Porém, deixa-me ir e esconder-me no campo, até a tarde do terceiro dia. Se teu pai notar a minha ausência, dirás, você vai falar para teu pai, Davi me pediu muito que o deixasse ir correndo a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a linhagem. Se seu pai disser, está bem. Se seu pai falar isso para você, Jonas, que está tudo bem, então não tem problema nenhum não, eu não ter estado com ele no almoço, então eu entendo, teu servo tem paz, eu vou ficar tranquilo. Porém, se o seu pai ficar muito nervoso, se indignar, saiba que já está inteiramente determinado no mal. Então, se seu pai ficar nervoso, Jonatas, porque eu não vou participar do almoço com ele, é porque ele vai querer me matar mesmo. Mas se seu pai ficar tranquilo, então está tudo em paz. Vamos fazer esse trato? Vamos então. Então, eu não vou participar do jantar, eu vou ficar escondido no campo, e você fala para o teu pai que eu fui para Belém. Quero ver o que seu pai vai falar. Olha o versículo 8. Usa, pois, misericórdia com teu servo, porque o fizeste entrar contigo em aliança do Senhor. Se porém há entre mim crime, mata-me você mesmo, Jonatas. Por que me levarias a teu pai? Então disse Jonatas, longe de ti tal coisa. Porém, se de alguma forma soubesse que já este mal está inteiramente determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não te revelaria eu? E disse Davi a Jonatas, quem me fará saber se por acaso teu pai te responder asperamente? E se seu pai ficar irado mesmo comigo, porque eu não fui participar do almoço, como é que eu vou ficar sabendo disso? Aí 1 Samuel, verso 11. Então disse Jonatas a Davi, vem e saiamos ao campo.
E saíram ambos ao campo. E disse Jonatas a Davi: o Senhor Deus de Israel seja testemunha. Sondando eu a meu pai amanhã, a essas horas, ou depois da manhã, e eis que se houver coisa favorável para você, Davi, e eu então não enviar a ti, e não te fizer saber, o Senhor faça assim como com Jonatas, outro tanto, que se aprouver ao meu pai fazer-te mal, também te farei saber a você, e te deixarei partir, e você vai embora em paz. E o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. E se eu, então, ainda viver, porventura não usarás comigo da beneficência do Senhor, para que não morra? Nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porquanto o amava com todo o amor da sua alma. E disse-lhe Jonatas: amanhã é a lua nova, e não te acharão no teu lugar. Você não vai almoçar comigo, ele disse que ele quis dizer. Não vai almoçar com meu pai, pois o teu assento se achará vazio. E, ausentando-te tu 3 dias, desce apressadamente e vai àquele lugar onde te escondeste no dia do negócio. E fica-te junto à pedra de Ezel. E eu atirarei 3 flechas para aquele lado, como se atirasse ao alvo. E eis que mandarei o moço, dizendo: anda, busca as flechas. Se eu expressamente disser ao moço: olha que as flechas estão para cá de ti, toma-o contigo e vem, porque há paz entre ti e não há nada, vive o Senhor. Então Jonas falou para Davi: você vai ficar escondido 3 dias ali, então, e eu vou estar com meu pai. Você vai faltar no almoço, né? Se meu pai estiver em paz, não achar ruim, eu venho aqui, depois de 3 dias, como meu moço, e vou atirar as flechas antes da posição que você estiver. Então tá tudo bem, tá tudo em paz. Porém, se eu disser ao moço: olha que as flechas estão para lá de ti, as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, então, Davi, porque o Senhor te deixa ir. E quanto ao negócio de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti eternamente. Tá? Ele está falando do negócio da aliança que ele fez com Davi. Escondeu-se, pois, Davi no campo, e sendo a lua nova, assentou-se o rei para comer pão. E assentando-se o rei, como das outras vezes, no seu assento, no lugar junto à parede, Jonatas se levantou e assentou-se Abner ao lado de Saul, e o lugar de Davi apareceu vazio. Porém, naquele dia, disse Saul nada, porque dizia... Saul não falou nada, porque dizia: aconteceu alguma coisa pela qual ele não está limpo, certamente ele está sujo. Quer dizer, deve ter tido um contato com algum morto, ou teve um relacionamento com a sua esposa, então ele não pode estar aqui presente. Tudo bem, primeiro dia o Saul não falou nada. Sucedeu também no outro dia, o segundo da lua nova, que o lugar de Davi apareceu vazio. Disse, pois, Saul a Jonatas, seu filho: por que não veio o filho de Jessé nem ontem nem hoje a comer pão? E respondeu Jonatas a Saul: Davi me pediu encarecidamente que eu deixasse ir a Belém, dizendo: peço-te que me deixes ir, porquanto a nossa linhagem tem um sacrifício na cidade, e meu irmão mesmo me mandou ir. Se, pois, agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que me deixes partir para que veja meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei, no caso ali, né? Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe: filho da mulher perversa e rebelde, não sei eu que tens escolhido o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha da nudez de tua mãe? Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem o teu reino, pelo que envia e traz ele agora, traz Davi para mim nessa hora, porque Davi é digno de morte. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: por que há de morrer? Que ele fez? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Assim entendeu Jonatas que já seu pai tinha determinado matar a Davi. Por isso Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa e no segundo dia da lua nova não comeu pão, porque se magoava por causa de Davi, porque seu pai o tinha humilhado. E aconteceu pela manhã que Jonatas saiu ao campo, ao tempo que tinha ajustado com Davi, e um moço pequeno com ele. Então disse ao moço: corre a buscar as flechas que eu atirar. Correu, pois, o moço, e ele atirou uma flecha que fez passar além de ti. E chegando o moço ao lugar da flecha que Jonatas tinha atirado, gritou Jonatas atrás do moço e disse: não está porventura a flecha mais para lá de ti? E tornou Jonatas a gritar atrás do moço: apressa-te, corre, não te demores.
E o moço de Jonatas apanhou as flechas e veio ao seu senhor. E o moço não entendeu coisa alguma. Só Jonatas e Davi sabiam desse negócio. É porque o Davi estava escondido, o moço não viu ele, gente. Então Jonatas deu as suas armas ao moço que trazia e disse-lhe, anda e leva-as à cidade. Então o moço se apartou de Jonatas e foi para a cidade. E indo-se o moço, levantou-se Davi do lado sul e lançou-se sobre o seu rosto em terra e inclinou-se 3 vezes e beijaram-se um ao outro e choraram juntos, mas Davi chorou muito mais. E disse Jonatas a Davi, vai-te em paz, o que nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja entre mim e ti, e entre minha descendência e a tua descendência, seja perpetuamente. Então se levantou Davi e partiu, e Jonatas entrou na cidade. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Gente, vocês conseguem entender o texto? O que está acontecendo no texto? Vocês conseguem entender, gente? Olha para vocês verem. Eu vou explicar para vocês aqui de uma forma... Nós lemos o texto, agora eu vou explicar para vocês, para a gente poder entender melhor, tá bom? Vamos lá. Gente, é interessante. Olha aqui para você ver. O que aconteceu então? O Saul, ele estava morrendo de raiva e de inveja do Davi. Então ele queria matar o Davi. Lembra? Quando o Davi matou o gigante Golias, o Saul trouxe o Davi moço para estar com ele. E o Davi ficou ali muito tempo com Saul, trabalhando lá no exército de Saul, vencia as batalhas, vencia as guerras lá, maravilha. Só que a inveja no coração de Saul, porque as mulheres começaram a cantar, né? Saul matou milhares, Davi, porém, matou 10 milhares. Está lá em 1 Samuel 18. Então isso criou uma raiva. Saul ficou nervoso com Davi, queria matar o Davi. Então Davi não tinha sossego. Tentou pegar Davi várias vezes, Davi teve que fugir. Então, o que nós lemos aqui agora é o seguinte, é que ia ter 3 dias lá em que o Saul ia promover um almoço lá. Estou falando a nossa linguagem para você entender. Só que o Davi falou para Jonatas assim, se eu for lá para almoçar com seu pai vai querer me matar. O Jonatas falou assim, não, meu pai não vai te matar. E o meu pai não vai fazer nada que eu não saiba. Ele vai contar para mim, eu conto para você, pode ficar tranquilo. Aí o Davi falou assim, então tá bom, vamos fazer o seguinte... porque o Davi estava fugindo do Saul. Mas então não sei se... Parece que o Saul, né, queria que o Davi fosse mesmo almoçar com ele lá naqueles 3 dias lá para armar uma cilada. Porque ele tentou matar o Davi várias vezes. E o Davi nunca faltou naquele almoço, naqueles dias lá. E era para o Davi vir, para todos os homens de Saul estarem juntos ali. Mas o Davi falou, não vou não. Falou para o Jonatas, eu não vou não. Aí o Jonatas falou para ele, então tá bom, vamos fazer o seguinte. Se meu pai quiser te matar, eu dou um jeito de avisar você. Aí o Davi falou para ele, então tá bom, se o seu pai não achar ruim comigo, nem no primeiro dia, por causa da minha ausência, nem no segundo dia, nem no terceiro, eu vou entender então que teu pai não está com raiva de mim e eu volto para lá, tudo bem. Aí o Jonas falou, ok. Só que tem uma coisa, se o seu pai então quiser me matar, o Davi falou, mas como é que eu vou ficar sabendo? Como é que eu vou ficar sabendo? Aí ele falou, os dois falaram assim, fala o seguinte, sabe naquele lugar onde nós fizemos o nosso negócio? Que negócio que é? Fizeram a aliança em nome do Senhor. Entre a descendência de Saul e a descendência de Davi, fizeram uma aliança, um comprometimento muito sério de uma família ajudar a outra, mesmo depois da morte. E é por isso que depois que Jonatas morre, entendeu? Jonatas morre, lá na frente o Davi fala assim, tem alguém ainda vivo na casa de Jonatas para que eu possa usar de misericórdia? Lá em 2 Samuel capítulo 9, lembra? Aí o Mefibosete vem e tal, e começa a conviver com Davi, isso lá na frente. Por causa dessa aliança. Então, voltando de novo aqui, voltando. O Davi e o Jonatas tinham feito uma aliança diante do Senhor. Aí o Davi falou para ele assim, então tá bom, vamos fazer o seguinte, eu vou estar escondido no campo, naquele lugar X lá, e você vem com o seu moço a uma certa distância e você vai tirar flechas. Porque nem o moço de Jonatas podia saber que o Davi estava por ali também, porque todo mundo queria pegar o Davi. Aí o Jonatas atirou a flecha e falou assim, falou para Davi, se eu atirar as flechas, Davi, quando você estiver escondido, eu vou atirar a flecha. Depois do almoço, dos 3 dias do almoço lá. Depois dos 3 dias. Se o meu pai quiser te matar mesmo, eu vou vir aqui, você vai ficar escondido lá em tal lugar, né? Eu vou atirar as flechas. Se as flechas caírem antes de onde você estiver, eu vou falar pro moço. As flechas caíram antes, aí do penhasco, do buraco, antes, pega ela pra cá, tá aqui pra cá. Então você pode levantar do seu esconderijo, que tá tudo em paz entre você e o meu pai. Porém, se eu atirar a flecha para longe do esconderijo onde você estiver, e eu falar para o moço assim,
As flechas estão para lá desse lugar aí, do lugar dessa pedra, tá? A flecha está para lá. Então, Davi, ó, o negócio está feio, meu pai quer te matar mesmo. Então, quando chegou no primeiro dia do almoço, o Saul não falou nada da ausência do Davi. Mas no segundo dia, o Saul já ficou irado, nervoso, e perguntou para Jonatas por que Davi não estava presente. E Jonatas falou que Davi tinha pedido para ele, que Davi queria ir lá para Belém para participar do sacrifício junto com a família e tal e tal. Mas o Saul ficou irado, ficou nervoso, xingou o Jonatas, humilhou o Jonatas, falou besteira pro Jonatas lá. E até, né, mostrou que queria matar o Davi mesmo. Aí o Jonatas ficou aborrecido. E no terceiro dia, então, o Jonatas foi para o lugar combinado com o Davi, levou o seu moço, e o Davi estava escondido para ninguém ver. O Jonatas atirou as flechas para lá do esconderijo de Davi. E o Jonatas falou para o moço, as flechas, o moço que foi apanhar as flechas para trazer de novo para Jonatas, Jonatas falou para ele assim, a flecha está para lá, desse lugar X aí. Mas só ele e o Davi sabia que Davi estava escondido naquele lugar. Nem o moço sabia. Aí Jonatas falou, a flecha está para lá. Aí o moço pegou a flecha, trouxe as flechas, aí o Jonatas falou para o moço, pega as flechas, pode ir embora para casa, é já que eu vou. E o moço foi embora, não entendendo nada. Aí o Davi então se levantou do esconderijo e chorou junto com Jonatas e abraçou Jonatas. Entendeu essa passagem? Né? A questão né? Para você entender o que estava querendo dizer essa passagem aí. Ali então é que Davi e Jonatas se beijaram, ó. Por isso que Davi beijou Jonatas. Aí eles falam, as pessoas que acreditam que Davi e Jonatas eram homossexuais, falam que Jonatas amava Davi conforme a tua alma, que Davi amava Jonatas. Inclusive eles se beijaram, conforme eu acabei de falar para vocês, se beijaram naquele último encontro deles, depois que o Jonatas lançou as flechas para longe do esconderijo. Os que alegam isso dizem ainda que as tendências homossexuais de Davi podem ser inferidas pelo fato de ele não ter muito sucesso em seus relacionamentos com mulheres. Será que a conclusão tirada desses textos é válida? Será que isso é válido? Vamos ver agora a solução. A solução, vamos lá. Solução. Página 26 da sua apostila. Ó. Não há indicação alguma nas escrituras que Davi e Jonatas tenham sido homossexuais. Pelo contrário, há uma forte evidência de que não eram. Antes de tudo, a atração de Davi, por exemplo, por Betseba. Ó, Davi teve uma atração por Betseba, a ponto de bolar, de tramar aquela coisa para matar o marido de Betseba. Mas se ele fosse homossexual, ele ia ter essa atração por Betseba. Ele viu Betseba e teve atração por ela. Então ele revela que a sua orientação sexual era heterossexual, não homossexual. Ainda que tem gente que fala, né, mas ele poderia ser bissexual. Não tem isso também? Tem isso também. Mas vamos continuar então. Com efeito, a julgar pelo número de mulheres que Davi teve, ele parecia ser heterossexual até demais. Depois, o amor de Davi por Jonatas não era o amor sexual erótico, mas o amor de amizade, o amor filéu. É comum nas culturas orientais homens heterossexuais expressarem amor e afeição um pelo outro. O que está querendo dizer isso aqui? Que Davi e Jonatas não eram homossexuais, porque Davi tinha muitas mulheres. Davi teve muitas mulheres. E a amizade dele com Jonatas era uma amizade muito forte de irmão, né? Outra coisa, ainda Jonatas não se despiu também completamente na presença de Davi. O texto diz que ele apenas tirou a armadura e a capa que vestia. 1 Samuel 18:4, para dá-las a Davi como um símbolo de seu profundo respeito e aliança com ele, compromisso com Davi. Então Jonatas não ficou pelado perto de Davi, não. Ele tirou a capa que ele vestia, né? Olha para você ver, ó. 1 Samuel 18. Olha aqui, 1 Samuel, vamos lá para você ver. Para você ver, 1 Samuel 18, versículo 4. Ó. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Isso aqui é aliança. No verso 3, Jonatas e Davi fizeram aliança. Então, quando também as suas vestes, não significa que ele ficou nu, gente. Foi uma troca de presentes ali por causa da aliança. Realmente ele tirou a roupa, mas não ficou nu a ponto, né? Tirou a roupa a ponto de ficar nu, pelado. Não é nada disso.
capaz mesmo. Outra coisa também, podemos acrescentar também que o beijo, né, quando fala que os dois se beijaram em 1 Samuel 20:41, era uma forma usual de os homens se cumprimentarem naqueles dias. E ainda o fato de eles se cumprimentarem beijando um ao outro, né? É descrito 2,5 capítulos depois daquele que relata que Jonatas deu a capa e a armadura a Davi. Então, Davi beijou Jonatas depois, né, que eles se despediram, então, porque o rei Saul queria mesmo matar Davi. Então, houve ali uma despedida dos dois, então eles se beijaram. Mas daqui a pouco eu vou mostrar que beijo que é esse. Outra coisa, a emoção que expressaram foi o choro. Né, quando eles se beijaram lá em 1 Samuel 20:41, foi o choro e não satisfação física ou paixão carnal, sensual. O texto diz, beijaram-se um ao outro e choraram juntos, porém Davi chorou muito mais. Então você está vendo que não tem nada de sentimento de homossexual, de paixão carnal, de sensual, não. É uma coisa assim de amor filéu, de amizade. Ó, exemplos de beijo, por exemplo, Gênesis 33:4, você pode abrir para você ver lá. Quando encontrou-se Esaú e Jacó, lembra que eles brigaram? Eles brigaram, depois o encontro deles, Gênesis 33, versículo 4. Como que foi o encontro de Jacó e Esaú? Gênesis 33, versículo 4. O que está escrito? Encontro de Esaú com Jacó. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o e lançou sobre o seu pescoço e beijou-o e choraram. Está vendo? Gênesis 45:15. Quando José encontrou com seus irmãos, e José beijou a todos seus irmãos, chorando sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Gênesis 50, verso 1. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Êxodo, capítulo 4, verso 27. Disse o Senhor a Arão, vai ao deserto, ao encontro de Moisés. E ele foi, encontrando-se no monte de Deus, o beijou. Êxodo 18, verso 7. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se diante dele e o beijou. Está vendo? O beijo é uma maneira de cumprimentar. Êxodo 18, verso 7. Vamos ver lá. Êxodo, quando Moisés e o seu sogro se encontraram. Êxodo 18, verso 7. Olha lá, Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinando-se e beijou-o. E perguntaram um ao outro como estavam e entraram na tenda. Tá vendo? Por que eu estou falando isso? Porque de repente você pode falar, o José beijou os irmãos porque era irmão dele. É verdade, tem razão. O Esaú beijou Jacó porque era irmão dele. É verdade, você tem razão. O Arão beijou Moisés porque era irmão. É verdade também. Mas agora aqui, Moisés beijou o sogro. Você vê que a maneira deles cumprimentar era assim. Tá? Outra coisa também que a gente pode ainda ver aqui, Ruth 1,14. Então levantaram a voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra. Tá vendo a Orfa lá na história de Ruth? Beijou a sua sogra. 1 Samuel 10:1. Então Samuel tomou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou. Então quando Samuel foi consagrar, quando Samuel foi consagrar a Saul como rei, né, lá em 1 Samuel capítulo 9 e capítulo 10, 1 Samuel capítulo 9, 1 Samuel capítulo 10, 1 Samuel capítulo 11, o Samuel consagrou Saul e o beijou. Não é um beijo de intimidade, de sentimento erótico, nada disso. Nada a ver, gente. Né? Mas podemos ver aqui também, 2 Samuel, capítulo 19, verso 39. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e tendo também passado o rei, beijou o rei a Barzilai. Barzilai, que foi o homem que ajudou o rei Davi, quando Davi estava fugindo de Abisalão. Então, Davi beijou Barzilai. Então, não é um beijo, é a forma deles cumprimentar. Tá bom? Na apostila, página 25 da sua apostila. A amizade entre Jonatas e o rei Davi não está contrária às indicações bíblicas sobre o exercício de amor ao próximo, por ser relatada como intensa. Pelo contrário, está dentro do padrão exigido pela lei. O que a lei fala? Amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Levítico 19, 18. Esse é o padrão máximo do exercício do amor fraternal. Amar o próximo como a si mesmo. Infelizmente, em nosso tempo cheio de malícia e maldade, quando o homem exerce o amor para com o seu próximo, da forma que a Bíblia orienta, é taxado por muitos como sendo homossexual, no armário, está no armário. Davi e Jonatas se amaram conforme a lei e não em descumprimento da lei, tendo uma relação homossexual. De forma nenhuma, né? Eles tiveram essa relação. Um outro argumento muito forte dos homossexuais está ligado ao texto onde Davi diz: excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. 2 Samuel, capítulo 1. Vamos dar uma olhadinha lá? Isso aqui é quando o Jonatas morreu. Quando Jonatas morreu, né, ele morreu, o seu pai também havia morrido. Então vamos ver aqui, 2 Samuel, capítulo 1, verso 18. O que Davi fala? Depois da morte de Jonatas, Davi falou... 2 Samuel, capítulo 1, vamos ver o verso 17. E lamentou Davi a Saul e Jonatas, seu filho, com essa lamentação, dizendo ele que ensinasse aos filhos de Judá o uso do arco, eis que está escrito no livro de Jazer: ah, o ornamento de Israel, nos teus altos foi ferido, como caíram os poderosos. Não o noticies em Gate, não o publiqueis nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho nem chuva caia sobre vós, nem haja campos de oferta alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos poderosos, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filha de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata em delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre as vossas vestes. Como caíram os poderosos no meio da peleja. Jonatas, nos teus altos foi morto. Angustiado estou por ti, quer dizer, excepcional, né? Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras, quer dizer, quão excepcional me era, né? Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Então, nesse texto aqui também, os homossexuais pegam, dizendo que Davi era homossexual, quando ele fala assim, ó, mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Então, eles falam que Davi, nesse texto de 2 Samuel 1,26, essa expressão que o amor de Davi para com Jonas e de Jonas para Davi, quando Davi fala que o amor dele ultrapassava o amor de mulheres, segundo os homossexuais, seria um indício de que havia ali uma relação homossexual. Então, olha bem, quando Davi fala na morte, quando Jonatas morreu, o Saul morreu, em 2 Samuel capítulo 1, que o rapaz vai levar a notícia para Davi, Davi faz essa lamentação, como caíram os valentes, que no meio dos filisteus não haja alegria, que não haja, né, festas e tal, que a notícia não chegue lá. E Davi então faz aquela lamentação e ele fala, como você era maravilhoso, Jonatas, como seu amor era muito melhor do que o amor das mulheres, você era muito amável e tal. O seu amor excedia ao amor das mulheres. Então, os homossexuais pegam essa passagem para dizer que Davi e Jonas eram homossexuais, tá? Então, o que nós podemos dizer também sobre isso? Ó? Essa expressão que o amor dos dois ultrapassava o amor de mulheres, segundo os homossexuais, seria um indício de que ali havia uma relação homossexual. A minha pergunta é, desde quando a relação homossexual ultrapassa o amor de mulheres? Onde está esse parâmetro? Quem o determinou? Fica claro que taxar essa declaração de Davi como sendo um indício de homossexualidade é um grave erro de interpretação. Uma breve olhada no contexto, mostra que Davi presta uma homenagem póstuma a Jonatas, que acabara de morrer. Davi destaca a lealdade e compromisso de Jonatas para com ele. Tal compromisso de Jonatas para Davi não era comparável nem ao amor de um relacionamento amoroso entre homem e mulher.
É evidente que Davi não teve a intenção de colocar o amor de amigos como sendo superior ao amor conjugal hétero, mas o de destacar a impressionante abnegação de Jonatas para com ele, o que fez com que a amizade deles fosse especial, forte e única. Então nós queremos, né, falar aqui que o relacionamento de Davi e Jonatas era assim, uma amizade de irmãos muito forte, muito grande, intensa mesmo, né? Aí ele fala assim, que os homossexuais pegam, né, essa parte e falam, não, tá vendo, o amor de Davi e Jonatas era maior do que o amor de homem para com a mulher. Mas quem disse que o amor de homossexual é maior do que o amor entre o homem e a mulher? Quem disse isso? Onde está? Quem que fala? Imagina bem, se nós acreditamos que Deus criou o homem e a mulher, e o relacionamento íntimo entre homem e mulher, um relacionamento que está fora do padrão de Deus, que é o homossexualismo, o lesbianismo, você acha que esse relacionamento, esse sentimento ali, essa coisa ali entre o homem com homem ou mulher com mulher, seria maior do que o relacionamento entre o casado entre o homem e a mulher? De maneira nenhuma. Mas Davi está dizendo que o relacionamento de amizade entre ele e Jonatas, ele falou que era maior do que o amor das mulheres. Ele está falando do relacionamento de amizade entre os dois. É um amor assim diferentíssimo, mas de forma nenhuma ele está exaltando o relacionamento homossexual aqui, tá certo? Era assim uma homenagem que Davi estava fazendo para Jonatas. A relação de amizade entre Davi e Jonatas era muito forte, mas eles eram dois homens cumprindo o papel que Deus deu aos homens e se relacionando com suas respectivas mulheres, tendo filhos, etc. Se Davi tivesse preferência por homens, como explicar ter tido 8 mulheres além das concubinas? Então, para resumir aqui a questão de Davi e Jonatas, eles não tinham um compromisso de um relacionamento homossexual por vários motivos. Ainda que se você pegar os textos isolados e não tiver uma compreensão do contexto, a gente acaba até confundindo mesmo. E é o que acontece com muitos hoje que pegam os textos isolados. Dá a entender que os dois tinham um relacionamento homossexual, de forma nenhuma. Então eles fizeram uma aliança diante do Senhor. Uma aliança diante do Senhor. Tanto é que Davi, depois da morte de Jonatas, cumpre a aliança com Mefibosete. Eles tinham, o Jonatas também tinha sua mulher, e Davi teve várias mulheres. Se Davi tivesse um relacionamento homossexual e não fosse com Jonatas, ele teria que se estendido também esse relacionamento com outra pessoa. E Jonatas também com outro homem, já que os dois não estavam batendo. Já que Davi não podia estar com ele. Então, poderia aparecer um relacionamento de Jonatas com outro homem, sem ser Davi. E Davi também com outro homem, sem ser Jonatas. Mas não, Davi tem outras mulheres, tem 8 mulheres. Olha pra você ver. Davi chega a matar um homem por causa da atração que ele teve por Betseba. Por aí você vê, a atração dele então era o relacionamento hétero. E Jonatas também teve filhos, né? Mefibosete lá depois também e tal, né? No caso. Outra coisa, Davi, ele faz, depois da morte de Jonatas, uma homenagem, né? Ele exalta Saul e exalta a amizade e o amor entre ele e Jonatas. Tá bom? Uma coisa interessante também aqui é que, vocês lembram, quando Davi, ele mandou matar Urias e teve um relacionamento com Betseba, né? E ele escondeu o relacionamento dele com Betseba, né? A Betseba ficou grávida, ele escondeu, não queria que ninguém soubesse, aí ele mandou matar o Urias, depois passou o luto, ele casou com Betseba, encobriu tudo. O que o profeta Natan fez? Chamou Davi e contou aquela passagem para ele, né? E numa casa tinha um homem que tinha muitas ovelhas, e o seu vizinho era um pobre que tinha uma ovelha só. E veio um visitante na casa do homem rico, o homem rico tinha muitas ovelhas, e ao invés dele matar uma ovelha e oferecer em almoço para aquele homem que veio fazer visita para ele, ele foi na casa do pobre e pegou a única ovelha do pobre e matou a ovelha do pobre. Davi ficou irado quando Natan falou isso para ele, e Davi falou, digno de morte é esse homem. Aí Natan falou para Davi, você que é esse homem. Então ali Natan abriu para ele e falou o que ele tinha feito com Urias,
tomado a mulher de Urias, Betseba, e inclusive tinha a mulher ficado grávida. Davi tinha feito isso tudo encoberto. Mas aquilo desagradou o Senhor. E Natã então estava batendo de frente com o pecado de Davi. Davi ali se humilhou, se arrependeu, pediu perdão. E Natã falou para ele que Deus tinha perdoado ele, mas que a criança ia morrer. E a casa de Davi ia ser uma casa com muita luta, muita violência e tal, como consequência daquele pecado lá. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, se Davi fosse homossexual, tivesse um relacionamento homossexual com Jonatas, ou com quem quer que seja, da mesma maneira que o profeta veio chamar a atenção e desvendar o pecado encoberto de Davi de adultério, o profeta também, em outra ocasião, deveria ter falado com Davi acerca do comportamento errado dele de homossexual. Porque na Bíblia, lá em Levítico, fala que na lei de Moisés falava que um homem que se deitasse com um homem, aquilo era abominável diante do Senhor, os dois deveriam ser mortos. Se Davi tivesse um relacionamento homossexual com Jonatas, ele teria que morrer, estava em pecado, e o profeta ia falar com ele, se isso fosse o caso, do mesmo jeito que o profeta falou a respeito do adultério. Que na lei de Moisés o adultério era pecado e deveria morrer. Davi pediu perdão e o profeta falou que Deus não ia matar ele não. Então, se Davi tivesse um relacionamento homossexual, o profeta também teria falado com ele antes ou em outra ocasião. E o profeta nunca falou com ele. Então Davi não tinha um relacionamento homossexual com Jonatas ou com quem quer que seja. Amém, meu querido? Glória a Deus? Maravilha? Então, nós paramos por aqui, tá? Aí nós vamos depois entrar na 13ª dificuldade. Mas por hoje, nós ficamos por aqui, tá bom? Paramos na 12ª dificuldade. Terminamos a 12ª dificuldade. Paramos aqui então. Ok? Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Maravilha. Até a próxima.